A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Lucas 13. Marque essa página aí e vamos abrir em outro lugar para ir mais rápido. Isaías 57. Lucas 13. Glória a Deus. Vamos começar a ler aqui em Lucas capítulo 13, verso 10. Diz: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Glória a Deus! Agora, vimos isto. Eu chamei a atenção de vocês para algumas coisas, mas hoje eu quero lembrar a vocês o ponto principal aqui, que é o seguinte. No verso 16, ele disse: Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? 3 coisas. A primeira, Satanás a aprisionava, não era culpa de Deus. Entendam isso é fundamental. Para receber de Deus, você tem que entender que Deus é o autor da bênção e da bondade, e Satanás é quem te aprisiona. Em segundo lugar, ele disse: não se devia livrar esta mulher. Bem, veja, se parafrasearmos um pouco, se invertermos a pergunta, teremos o seguinte: o que ele está dizendo aqui é que essa mulher devia ser curada. Ele está perguntando, ela não devia ser curada, ele está dizendo, ela deve ser curada. Em outras palavras, ele está dizendo que as coisas não estão como deveriam estar. Bem, será que era a vontade de Deus que as coisas não estavam como deveriam estar? Não podia ser, porque Jesus estava prestes a demonstrar qual era a vontade de Deus, quando fez o que deveria ser feito. O problema não era que não era a vontade de Deus as coisas estarem como estavam e ainda mais, não estarem como deveriam estar. E em terceiro lugar, ele disse que a razão pela qual ela deveria ser curada, veja, a razão pela qual ela deveria ser curada, era porque ela era uma filha de Abraão. Ele está falando de uma questão legal. Quando ele diz ela deveria ser curada ou não devia esta filha de Abraão ser curada, quando ele traz isso à discussão, o fato de ela ser filha de Abraão, agora ele está invocando uma aliança que Deus tinha com Abraão, que afetava toda a descendência de Abraão. E se vós estáis em Cristo, então vós sois a semente de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Glória a Deus! Não se devia livrar essa mulher, tem coisas que deviam ser feitas pela semente de Abraão. Não é o que ele diz? Há coisas que deveriam acontecer na vida dela porque ela era semente de Abraão. E eu estou totalmente convencido que hoje há coisas que deveriam ser diferentes na vida de muitos descendentes de Abraão. Há coisas que não deveriam estar acontecendo, há aqueles que são a semente de Abraão, e há coisas que não estão acontecendo que deveriam estar acontecendo, há aqueles que são a semente de Abraão. Por quê? Porque esta é a lei. Ele está invocando uma aliança que Deus fez com Abraão lá no livro de Gênesis,
que deu a Abraão o direito legal a um número de benefícios e bênçãos e que deu a Deus o direito legal de abençoar. Você pode dizer amém? Bem, então vamos agora voltar para o livro de Isaías, capítulo 57. Vamos ver essa passagem aqui. Isaías, capítulo 57, verso 13, parte B. Isaías 57, verso 13, parte B. Vamos começar na palavra mas, no verso 13, que diz, mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Agora notem essa frase, possuir a terra, em particular a palavra possuir. Glória a Deus. E falamos aqui a diferença entre propriedade e posse. Propriedade é algo que é determinado por quem paga pela coisa. É determinada por uma dívida quitada ou um item pelo qual se pagou. Vimos Hebreus capítulo 11, verso 11, que diz, agora a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Nós também temos uma tradução que diz que a fé é o título de propriedade para as coisas não vistas. Bem, o título de propriedade é um documento legal. Quando eu olho para isso e eu tenho meditado nessas coisas, eu nunca de fato apresentei o assunto da fé exatamente assim. Eu tenho visto ao longo dos anos que um dos trabalhos pastorais é te ensinar a tentar dizer a mesma coisa de milhares de formas diferentes, para que você continuamente repita várias vezes a mesma verdade. Mas se você disser de uma forma diferente, às vezes as pessoas vão entender o que não entenderam antes, veem? E eu sei que quando eu olhei para isso, eu vi coisas diferentes como nunca tinha visto antes. E quando eu ouço outras coisas a respeito de Israel, eu começo a ver algumas coisas que eu nunca considerei antes e quero compartilhar essas coisas com vocês. Então, estamos falando da diferença entre posse e propriedade no que diz respeito à fé. E eu quero te lembrar que a fé dá substância às coisas que se esperam. Ela é o título de propriedade para as coisas que não vemos. Desta forma, entendemos que a fé é algo que opera nas bases legais. E eu tomei algumas ideias emprestadas de uma série de mensagens do irmão Reagan, onde ele fala de Marcos 11, 23, chamada Confissão traz a posse. E há várias formas de modificar ou adaptar isso para dizer de forma diferente. Por exemplo, posso dizer que o que eu confesso, eu possuo. Eu gosto disso. Tudo o que eu confesso, eu possuo. Agora, algo que eu nunca pensei nos anos que se passaram é que a confissão traz a posse, e é isso que Isaías 57:13 disse, mas o que confia em mim possuirá a terra. Veja, a confissão é uma função da fé. É um elemento da fé. Então a fé traz a posse. Aquele que põe a sua fé em mim, sua confiança em mim, possuirá a terra. A fé não produz propriedade. A fé produz a posse. A diferença é, e você já entendeu a diferença entre propriedade e posse, você pode ter uma coisa e não possuí-la. E pode possuir uma coisa sem que seja sua. Amém? Se você tem o título de propriedade de um carro, ele é seu, independente de quem o dirige. Sabe, quando meus filhos estavam crescendo, começaram a trabalhar e começaram a juntar dinheiro, a serem responsáveis, e economizavam dinheiro, eu punha metade e eles a outra metade. Se eles guardassem uma metade, eu poria a outra e compraria um carro. Meus filhos puseram metade, eu pus a outra metade, mas coloquei o carro no meu nome. E eu disse, enquanto vocês cumprirem as regras, cumprirem a sua parte, eles tinham que pôr gasolina e pagar o seguro, poderiam dirigir. A não ser que eu dissesse que não. Porque é meu carro. Ah, mas eles pagaram também, não importa, o título está no meu nome. Veem? Estão ouvindo? Eu também paguei metade. Então, eu tinha os direitos de propriedade, os privilégios de propriedade. Eu nunca dirigi aquele carro, nunca o possuí. Era meu. E claro, quando casaram e saíram de casa, eu mudei os documentos e passei para eles. E aí tinham a propriedade. Você pode possuir uma coisa sem que ela seja sua, como eles faziam. Você pode ter uma coisa sem possuí-la, como eu fiz. E há outros exemplos onde você pode ser o dono de uma coisa sem possuí-la. Suponha que eu roube de você. Alguém rouba o seu carro. Digamos que você está com os documentos e alguém o rouba, ele se tornou menos seu legalmente. Não, de fato a polícia está lá fora caçando, o ladrão tentando te ajudar porque você tem os direitos legais sobre aquilo. Porque você é o dono. Se você não fosse o dono, ririam de você.
Você podia dizer, alguém roubou aquele carro, é o meu carro, vão pegá-lo. E diriam, você tem o documento do carro? Ah, não, eu só estou dizendo que ele é meu. Diriam, você é um louco. Não vamos perseguir aquele carro. Só porque você diz, você tem que ter o título de propriedade, o documento, entendem? Alguém roubou e nem por isso deixa de ser seu. E se é o seu carro, estarão lá fora procurando por ele. Ou seja, uma coisa pode ser sua e você não possuí-la. E você pode possuir uma coisa que não é sua, tomou emprestado ou roubou. Talvez você seja o ladrão. Bem, está em sua posse, mas isso não te torna o dono. Agora, sobre o assunto da fé, possuir os direitos, privilégios, bênçãos, benefícios e promessas de Deus, a fé vai operar com o entendimento da propriedade. Veem? A propriedade é determinada por quem paga por aquilo. Então, de quem é a minha cura? É minha. Por quê? Porque Jesus pagou por ela e então Ele a deu a mim. De quem é a minha prosperidade? De quem é o meu direito de prosperidade, meu poder para adquirir riquezas? É meu. Por quê? Porque Jesus pagou por ele com seu sangue e me deu porque Ele disse, você e eu temos uma aliança um com o outro, somos um, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Glória a Deus, Ele pagou por isso, eu estou nele, é meu. É minha propriedade. Mas eu posso não possuir. Como é que eu possuo? Eu adquiro a propriedade pela fé? Não. Não, a minha fé não afeta a minha propriedade. O sangue de Jesus determina a propriedade, pois como disse, foi o que pagou. Eu não estou tentando ser o dono de algo pela fé. Já é meu. Eu estou trabalhando no possuir pela fé. É notável que o Espírito Santo guia, mas há coisas que são ditas há tanto tempo e você não melhora nelas. A confissão traz posse. O que eu confesso, eu possuo. Ao mesmo tempo que eu não confesso, eu não possuo. Mas não significa que não é meu. Foi por isso que Jesus, quando foi àquela sinagoga e viu aquela mulher, ele disse, as coisas não estão como deveriam estar. As coisas não estão como deveriam estar com essa mulher. Por quê? Porque ela é filha de Abraão, é a semente de Abraão. Deus tinha uma aliança de cura com Abraão. E ela não está curada, então as coisas não estão como deveriam. Veem? Então o que Jesus diz a ela? Quando ele a chama, ele diz, mulher, tu estás livre. Ele não disse, eu vou te libertar. Ele não disse, você será liberta. Ele estava falando em termos legais. Ele disse, mulher, você está livre da tua enfermidade. Veja, ela não sabia disso. Isso nos leva a outra coisa, você tem que saber o que te pertence para de fato conseguir possuí-la pela fé. Se você não sabe que a coisa é sua, não vai crer por ela. Se não sabe que é sua, não vai possuí-la. E muitos cristãos estão andando nessa nuvem de incerteza, eles acham que é errado, eles acham que é mentira, eles acham que receberiam algo que pode não ser a vontade de Deus para mim, se eu tentar tomar posse disso. Vem, e tudo volta para a falta de entendimento sobre propriedade. A quem pertence? Eles acham que essas coisas pertencem a Deus, mas não entendem que com Cristo estão escondidos em Deus, e o que é de Deus é deles também. Eu sei que ele comprou com o seu sangue, mas para quem ele comprou? Ele não comprou para ele, não precisaria. E então, se eu compro algo, é meu, e a partir dali eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, e se eu disser eu dou a você, então daquele momento em diante é seu. Agora, se você aceita ou recebe é outra questão, mas se eu digo que é seu, é seu. Se eu passo o documento para você, é seu. Glória a Deus. A fé não determina a sua propriedade. A sua propriedade e o seu entendimento dela têm que ser determinados muito antes de você entrar no lugar de fé. Antes de você crer em Deus para isso, mas quando você sabe que é seu, então, glória a Deus, você pode dar um passo em fé e possuir pelo que você confessa que já é seu. Então, Jesus chamou aquela mulher e disse, mulher, tu estás livre. Tenho certeza que foi uma revelação para ela. Não foi registrado, mas tenho certeza que ela ficou pensando, eu estou? Eu não sinto que estou? Minha aparência não é de alguém que está livre? E Jesus a chamou até ele, e isso nos diz onde a fé foi liberada, porque obviamente ela foi até ele.
Porque o próximo verso diz que ele impôs as mãos sobre ela. E ela se endireitou. Ora, se ele está aqui, e ela está ali, e ele diz, vem aqui, então ela está se movendo na palavra de Deus, porque o que ele falou era a palavra, ela estava se movendo na palavra de Deus, dando passos para a resposta. Ele impôs as mãos sobre ela e a fé dela curou. Agora, olhamos para a palavra de Deus e a Bíblia nos diz o que legalmente é nosso, não necessariamente o que possuímos, mas à medida que eu ajo em fé, eu possuo. O que eu confesso, eu possuo. Isso clarifica muitas vezes a confusão nos tempos verbais. E é por isso que muita gente se atrapalha com o assunto da fé. Como eu vou dizer que tenho se eu não tenho? O que eu devo dizer? E se atrapalham com os tempos verbais porque você notou que na palavra de Deus, a forma como na maioria das vezes a palavra coloca as coisas no que diz respeito a benefícios e promessas é ou no presente ou no passado. Por exemplo, ele diz coisas como eu dei a terra a vocês. Ele disse isso a Israel. Esta terra eu a dei a vocês. Ou ele pode dizer algo como, vocês foram curados na Bíblia. Ou você pode ler algo como, vocês têm a mente de Cristo. Então, quando Deus diz algo assim, ele diz no tempo passado ou no tempo presente, o que significa que já está feito ou é dessa maneira. Mas nós, por outro lado, quando falamos daquilo com que estamos lidando, muitas vezes é o aspecto de posse daquilo. É aí que nos confundimos com tudo. Mas, quando eu começo a falar algo do tipo, eu sei que é meu, então eu estou tomando posse disso. É assim que a minha fé toma posse do que é meu legalmente. Quando eu começo a falar, já é meu. Você pode dizer amém? Você tem um carro? Você tem? Uma caminhonete? Ok, uma caminhonete. Bem, onde ela está? Eu não a vejo. Você a vê? Com seus olhos naturais. Ele diz que tem uma caminhonete. Vocês podem vê-la? Alguém sente cheiro de gasolina aí? Ela é a diesel? Cheiro de diesel? Hã? Alguém vê alguma evidência da caminhonete? Eu também não. Mas ele diz que tem uma. O que ele quer dizer com isso é que é dono de uma. Mas eu quero que vocês notem que, quando sabemos o que temos, sempre usamos o ter e o possuir de forma intercambiável. Você entendeu o que ele quis dizer? Eu também entendi. Eu faria a mesma coisa. Você tem uma arma? Posso vê-la? Poderia atirar para vermos? Hã? Ah, você não está aí com ela? Eu achei que você disse que tinha. Você tem uma arma, mas não a tem com você? Então você quis dizer que é dono de uma, é sua. Mas você, de fato, nesse momento não a possui? Aqui, em sua posse pessoal, não é isso? E ainda assim é errado dizer que você tem uma? Não, eu diria a mesma coisa. Eu tenho uma arma, eu tenho uma caminhonete, eu tenho um carro. Alguém diz, eu não vejo o seu carro? Bem, deixa eu dizer, se você andar comigo um pouquinho, eu mostro a você. Eu tenho um carro. Posso descrevê-lo para você. Ele é preto, o acabamento interior em couro, corre como um cão raivoso. Ei, eu posso vê-la? Não a vejo com meus olhos naturais, mas posso vê-la. No meu interior, na minha mente, eu posso vê-la. Consigo ver a cabine, consigo ver a caçamba, consigo vê-la. Eu consigo ver os bancos, os controles, eu posso vê-la. Você não pode vê-la. Mas eu posso. Embora não esteja aqui fisicamente presente, eu posso vê-la. Eu sei que ela é minha. Eu a tenho. E se você quiser vê-la, apenas ande alguns passos comigo. Me dê só um pouco de tempo para levar você onde eu a deixei e eu te mostro ela. Entende o que eu digo? Então, é errado se eu sei que a cura me pertence, se eu sei que eu sou o dono do benefício físico adquirido,
da cura pela qual Jesus carregou a cruz, derramou seu sangue, foi açoitado e levou o pecado e o inferno, fez tudo o que fez para poder comprar e pagou todo o preço. Ele não pagou só parte do preço. Ele não só comprou uma cura, ele comprou a cura de uma vez por todas. Se eu sei que ele fez isso, e se eu também sei que o que é dele é meu por causa do nosso relacionamento de aliança, e eu sou a semente de Abraão, e ele não disse muitas sementes, mas apenas uma, e essa semente é Cristo, e se eu sou Cristo, então eu sou a semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Se eu sei disso, eu estou errado em dizer, eu tenho a minha cura? E você olha para mim e diz, não parece? E eu digo a você, só ande comigo. Ei, vamos, ande ao meu lado um pouco, e você verá com seus olhos. Porque eu sei que é minha propriedade, e pela fé eu a possuo. A minha confissão de fé traz a posse. Quando eu começo a falar coisas do tipo, eu sei que é meu, então eu estou tomando posse. Glória a Deus. É como eu disse, usamos a palavra ter, nem sempre queremos dizer com coisas naturais que temos conosco. Mas, de fato, se você tem um carro, daqui a pouco pode me mostrar. Se eu realmente tenho uma arma, em algum momento posso te mostrar. Glória a Deus. Agora, vamos para Malaquias capítulo 3. Certo, temos Malaquias capítulo 3 aí. Temos os benefícios, as bênçãos das quais Deus falou. Mas então notem no verso 13. E estamos falando das promessas de Deus, estamos falando de propriedade, do que pertence a você e como tomar posse. No verso 13, Deus disse, as vossas palavras foram duras para mim. Pense nisso, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Notem como Deus está considerando os dois lados da questão. Ele disse aos israelitas, as suas palavras foram duras para mim. E vocês vão dizer, que temos falado contra ti? Aí a resposta, no verso seguinte, vós dizeis, é inútil servir a Deus. Quantos sabem que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? E quantos sabem que as pessoas são as mesmas? O americano do século 21 ainda tem as mesmas necessidades, tem as mesmas mentes, ainda existe o mesmo diabo, ainda há as mesmas tentações para lidarmos e essas mesmas coisas, e Jesus é o mesmo Senhor, e não somos diferentes do que eles eram. Os rostos podem mudar, as especificidades podem mudar, mas as generalidades são as mesmas. Então, eu vi essa passagem quando estava dando um estudo sobre prosperidade financeira. Eu olhei para ela e pensei, Deus disse aos israelitas, vocês disseram, é inútil servir ao Senhor. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu tenho que admitir, naquela época eu já pastoreava, 16, 17 anos, eu disse, eu não me lembro de ouvir ninguém dizer, é inútil servir ao Senhor. Você diz que esse povo estava dizendo isso, e se eles disseram, como que ninguém mais diz? E o Senhor disse, eu não estava citando as palavras que diziam, eu estava lembrando a eles o significado e o intento do que estavam dizendo. E o Senhor começou a relembrar no meu coração, como se voltasse uma fita cassete, coisas que eu ouvi pessoas dizerem, de fato eu estava ouvindo a voz daquelas pessoas dizendo, e era como uma gravação para mim. Eu lembro que eu ouvi pessoas dizendo, pastor, não está funcionando. Então veja, esta é uma forma de dizer é inútil servir a Deus. Falando sobre o assunto de dízimos e ofertas, eu ouvi pessoas dizerem, sabe, você fala com elas sobre a promessa, diz o que a palavra diz para se envolverem com Deus, e elas dizem, é tarde demais. Bem, elas não sabiam, mas estavam dizendo, é inútil servir a Deus, e era o que Deus estava ouvindo. Eu ouvi pessoas dizendo, bem, eu já tentei isso. E essa é das grandes. Eu tentei isso. Sabe o que Deus ouviu? O Senhor ouviu, é inútil servir a Deus. Eu ouvi também, eu não vou ter o suficiente para pagar as contas. Se eu fizer isso, se eu der a Deus primeiro, não terei dinheiro para pagar as contas. Sabe o que o Senhor ouviu? O que Ele ouviu? O que Ele ouviu? É isso aí, e eu ouvi, não terei o suficiente para fazer as compras. O que o Senhor ouviu? Ora, vamos, me digam. Isso mesmo. E se você é um dos que já disse isso, aqui está a sua oportunidade de se redimir totalmente.
E eu ouvi pessoas dizendo, vamos ter que ficar sem. Sabe o que o Senhor ouviu? Vocês entenderam? Entenderam? Agora, continue lendo aí. Verso 15. Agora reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja o verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim em particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Glória a Deus. Agora note que Deus ouve o que você diz. Lembra que vimos algumas passagens em 3 áreas diferentes, Números capítulo 13, verso 14, como Caleb disse ao povo, em público, e o povo falou de volta a Moisés, e Arão, e a Caleb, e a Josué, e mais tarde o Senhor disse, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim eu darei a vocês. Não estavam falando com Deus quando disseram aquilo, mas Deus disse que estavam. E nós vimos também em João capítulo 20, como Tomé, quando ele não estava com os 12 quando Jesus apareceu a eles, disseram a ele, vimos o Senhor, e ele disse, a não ser que eu veja, e veja o furo dos pregos e ponha o meu dedo no furo dos pregos e enfie a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. E mais tarde, Jesus apareceu e disse, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. O Senhor ouviu o que ele disse. Ninguém contou, o Senhor ouviu o que ele disse. Veja, ele estava falando aos seus amigos. Falava com seus amigos apóstolos. E também vimos a história em 2 Reis. Eliseu, o exército sírio, armou uma emboscada contra Israel. E o profeta foi contando ao rei o que acontecia, escaparam da armadilha. E depois o rei da Síria achou que tinha um espião no acampamento. E depois o servo disse, não há um espião no acampamento, mas um profeta lá, que ouve o que você diz na sua câmara de dormir e conta ao rei. Como ele sabia? Porque Deus lhe dizia. Então o que eu quero que você entenda é que Deus ouve o que você diz em público. Deus ouve o que você diz aos seus amigos. Deus ouve o que você diz na privacidade do seu próprio quarto. Quando você diz coisas, Deus ouve. Então não é só uma questão de você aqui conosco pular e gritar sobre dons, surpresas e cheques chegando. Ou seja, não é a sua fala na igreja que é mais importante, é a sua fala na rua. Veja, é aí que a questão da posse vai entrar. Não só pulando e gritando na igreja, mas o que você diz nas ruas, o que você diz no trabalho, o que você diz na escola, o que você diz em casa, o que você diz à sua esposa, ao seu marido, sentado ali olhando para as contas, na privacidade da sua própria casa. Deus ouve isso. Você está ouvindo? Amém. E aqui em Malaquias 3, nem diz que eles estavam falando com Deus, estavam falando uns aos outros. Frequentemente falavam uns para os outros sobre a bondade de Deus, e Deus ouviu, e um memorial foi escrito, e ele disse, estes são meu tesouro. Eu vou poupá-los como um homem poupa seu filho que o serve. Por causa do que disseram. Vê, quando você fala como quem sabe que tem, mesmo que você ou qualquer outro não veja com seus olhos naturais, mas quando você fala como alguém que sabe que é seu, e você fala como um homem ou uma mulher que tem as coisas que foram adquiridas para você, então, glória a Deus, Deus ouve isso, o diabo ouve isso, e todo o tempo você está tomando posse do que Jesus adquiriu para você. Você possui o que é seu. O que Deus diz que é seu, você toma posse pela fé. Glória a Deus! Eu não sei você, mas eu estou afogueado. Amém? Vimos muito esta verdade no Velho Testamento, como Deus, na sua promessa a Abraão, uma das coisas que ele disse foi, eleve os seus olhos e olhe para norte, sul, leste e oeste. Todo lugar que você vir, o que quer que veja, eu vou dar a você. Veja, ele não disse a Abraão algo como eu dei a você, porque ele está fazendo a aliança. Ele ainda não tinha dado. Ele está fazendo a sua aliança com Abraão e estabelecendo a base legal para tudo que desfrutamos hoje. E ele disse a Abraão, olhe em todas as direções e tudo que você está vendo eu te darei. Ele disse, agora vá e ande. Ande por toda a amplitude e comprimento disso, porque eu vou dar a você o que você vê e onde você pisa, e eu darei a sua semente
E ainda que estejam em outra terra, sob cativeiro por um período de tempo, eu os trarei de volta. Então olhe e ande, e eu darei a você e a sua semente. E Deus continuou encorajando ele o tempo inteiro, e a aliança com Abraão foi cortada, foi feita, e foi estabelecida. E daquele dia em diante Deus começou a falar com eles, não em termos de eu vou dar a vocês, assim como Ele não fala conosco, eu vou dar a vocês, porque Ele já definiu tudo com Abraão. Agora Ele diz para nós, eu dei. Quando Ele falou com Josué, em Josué capítulo 1, Ele disse, todo lugar que a sola do seu pé pisar, eu dei a você. Eu já dei. É seu. E por que Ele não disse eu darei? Porque Ele estava falando legalmente. Deus sempre fala conosco sobre direitos legais e propriedade. Então, quando Ele falou a Abraão, Ele ainda está falando legalmente. Ele está estabelecendo esses direitos legais, mas agora está falando a semente de Abraão, centenas de anos depois que ele morreu, está dizendo, eu já defini a legalidade desta coisa com Abraão, agora então é de vocês. Eu já dei a vocês. Embora ainda não possuíssem, estivessem do lado de fora olhando para dentro, ele disse a Josué, eu já dei. Agora pense nisso, na época de Josué, eles cruzaram o Rio Jordão, tomaram Jericó, tomaram Ai, lutaram com gigantes, limparam a casa por todos os lados, lutaram, batalharam, e mais tarde, depois da crucificação de Jesus, foram espalhados e perderam a sua posse. Finalmente, em 1948, Israel se tornou nação de novo. Depois de todo esse tempo, foram restabelecidos depois de milhares de anos, voltaram direto para aquela terra, porque, no que dizia respeito a Deus, era deles. Não foi a Liga das Nações, não foi a Grã-Bretanha, não foram os Estados Unidos que deram a eles a terra da Palestina, a terra de Israel, Deus deu a eles. Nós fomos apenas instrumentos há 60 anos atrás para restabelecê-los naquele lugar, mas foi Deus fazendo porque Deus disse que era deles. E o povo pode espernear e chiar, podem ser antissemitas e críticos aos judeus como quiserem, nada disso muda nada porque Deus disse, eu resolvi isso com Abraão há milhares de anos atrás, é deles. E contanto que andem comigo, continuará sendo. Mas eu quero que você pare e pense quantas vezes nos últimos 50 anos Israel teve que lutar para se segurar. Em 1967 houve uma grande guerra. Na década de 70 houve outra. Todo dia, já não é surpresa, você liga no noticiário e ouve sobre algum confronto lá, alguém jogou um míssil lá, uma explosão, um carro-bomba. Por que que é assim? Sabe por quê? Entendemos a conotação espiritual, espiritualmente, que o diabo odeia os judeus, odeia a América e odeia a igreja, e que o diabo quer tomar tudo de volta, mas você não entende que na mente deles lá estão lutando por aquela terra? Eles não sabem que são instrumentos do diabo. Eles acham que são instrumentos de Alá. Mas Alá e o diabo são a mesma pessoa, entendem o que eu digo? Estão lutando pela terra. Eu liguei a televisão uma noite dessas e vi alguma coisa militar no History Channel, um canal desses, e na hora estava passando um documentário que falava sobre as guerras em Israel do ponto de vista egípcio e sírio. Estavam entrevistando um general egípcio e líderes militares sírios que lutaram na Guerra dos 6 Dias. E eles disseram uma coisa em particular e o programa acabou. Eu disse, meu Deus... Sabe, lá estou eu olhando para Israel, torcendo por eles, e recebo essa perspectiva do outro lado. Lá estava aquele general egípcio que comandou a 2ª Divisão de Infantaria durante a Guerra dos 6 Dias em 1973. E eis o que ele disse, eu voltei, eu escrevi isso palavra por palavra e agora vou citar. Ele disse, já estávamos de olho nos comandantes israelitas desde 1967. Sabíamos o que eles podiam fazer. E sabíamos o que podíamos fazer. E aquela terra era nossa. Foi o que o general egípcio disse. Quando ele disse aquilo, rapaz, eu vou dizer, o Espírito Santo, dentro de mim, me trouxe à memória algo que você conhece bem e eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 12. Repitam o que eu confesso, eu possuo.
Verso 43, Mateus capítulo 12. Notem o que Jesus disse. Ele disse, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Você entende o contexto? Ele expulsou o demônio de um homem que estava lá na sinagoga, que estava possuído por um demônio mudo e cego. E eles desafiaram Jesus, dizendo, você expulsa demônios porque vem do diabo. E Jesus os colocou no lugar deles e começou a ensinar no poder do Espírito Santo e por aí vai. E aí chegamos no verso 43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Veja o verso 44, então ele diz, voltarei para a minha casa. O demônio diz isso. É o que diz o espírito imundo, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu quero que você note que o demônio chama aquele homem de quem ele foi expulso, ele o chama de minha casa. E eu comecei a ver algo que eu nunca havia considerado antes, talvez você já tenha considerado, mas para mim foi diferente. Aqui estamos lidando com uma disputa de propriedade territorial. O diabo realmente pensa que você pertence a ele, que você é a casa dele. Deus diz que você é a casa dele. Ele tirou o diabo e ele entrou. Mas o diabo, burro como ele é, você entende que o diabo não tem fé, ele não crê na palavra, ele não acredita que o fim dele é como Apocalipse diz, se ele acreditasse, ele cometeria suicídio. Ele não acredita, ele realmente crê que vai vencer. Assim como os generais egípcios acreditaram, aquela é a nossa terra e vamos tomá-la. Assim o diabo acredita que a sua vida é algo sobre o qual ele tem direitos, direitos de propriedade, direitos de posse, e ele está constantemente tentando desafiar a legalidade da propriedade de Deus em sua vida. E é aí que nós, como povo da fé, nós temos que tomar uma decisão. Realmente é uma batalha entre luz e trevas, não só para te salvar, mas para te fazer passar pela vida como um todo. É por isso que há resistência a você possuir o que é seu. Como chamamos alguém que está totalmente ocupada pelo diabo? Possuído por demônios. Possuído por demônio. Ele acredita que tem direitos de propriedade. Ele está trabalhando para possuir o território do qual ele foi removido. Está trabalhando para trazer de volta seus brinquedos, suas ferramentas, a maldição, e sabemos o que é maldição. Doença, enfermidade, falta, medo, dor, é assim que ele opera. Mas Deus diz que você pertence a Ele, foi comprado por um preço. Mas a questão é que não depende do medo ou da dor, é você que está em pé entre eles que tem que dizer sobre o que vai possuir e o que vai te possuir. Legalmente é seu, tudo que Jesus conquistou, mas é preciso fé para tomar posse. Você pode dizer amém? Amém. Lembra com que Jesus derrotou o diabo? Em Mateus capítulo 4, como Jesus, quando encarou o diabo na tentação, o que ele disse para derrotá-lo, para afastá-lo? Está escrito. Sabe o que é isso? É falar de coisas no âmbito legal. Especificamente, isso é falar no âmbito legal. Vá numa corte legal e veja um advogado defendendo um caso. Sabe a que ele vai se referir? Ao que está escrito na lei. Meritíssimo. Eu tenho esse precedente bem aqui, está escrito, no caso número tal, da corte do Alabama, coisa assim, e então ele vai falar sobre o que está escrito. E então, quando Satanás tentou chegar para dominar, tentando direcionar a vida de Jesus da forma que ele queria para distorcer o plano de Deus na terra, Jesus lidou com ele nas bases legais. Ele disse, está escrito, amém.
E ao fazer isso, o que ele fez foi dar a mim e a você um padrão para seguirmos. Então, quando eu digo, a cura é minha, eu tenho toda a abundância e nenhuma falta. E aí, se você vem e olha para as circunstâncias, para a pilha de contas não pagas, que vão cortar a luz pela 4ª vez neste ano, que vão tomar o meu carro, mas eu me levanto e digo, glória a Deus, eu tenho abundância e não falta. Deus supre cada uma das minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Eu tenho tudo o que eu preciso, não tenho falta na minha vida. Glória a Deus, eu sou um dizimista e o devorador é repreendido. Eu sou louco? Não, eu estou simplesmente concordando com o que está escrito, porque eu estou estabelecendo os meus direitos de propriedade e, ao mesmo tempo, eu estou dando passos de fé, glória a Deus, e tomando posse da terra que por direito me pertence. Então, em Malaquias capítulo 3, versos 16 e 17, falamos sobre que o Senhor ouve as pessoas falando sobre ele, sobre o memorial escrito, e já temos esses exemplos em Números, em João, em 2 Reis, sobre como o Senhor ouve. Deixa eu falar algo sobre a questão da confissão. Veja bem, todos nós já estivemos num lugar em que parece que não está funcionando, onde a sua mente te trouxe um problema, e onde as circunstâncias estavam em oposição ao que você está dizendo e ao que a Bíblia diz. Todos já estivemos nesse lugar e todos já nos perguntamos se estamos fazendo tudo certo. Mas aqui está um pequeno insight que o Senhor me deu e eu quero encerrar com isso a respeito das palavras. Me parece, à medida que eu estudo a palavra de Deus, que o Senhor é muito mais tolerante com o fato de você desafiá-lo a mudar o estado das coisas do que você reclamando para outros sobre como as coisas estão. Houve várias vezes em que Abraão e Moisés, só para citar 2, foram ao Senhor e falaram com ele, peraí. Abraão foi ao Senhor e disse, você não vai destruir as 2 cidades? Se houver pessoas justas lá, vai? E o Senhor disse, bem, ok. Eu não vou destruir se houver 50 justos. Bem, e quanto a 40? E ele estava negociando com o Senhor, tratando com ele sobre a forma como o Senhor tinha determinado. E o Senhor disse, ok, e trabalhou com ele. E houve momentos em que Moisés foi ao Senhor. Por exemplo, logo que o Senhor foi a Moisés e disse, muito bem, eu te chamei, eu te escolhi para ir ao faraó dizer, deixe meu povo ir. A primeira coisa que Moisés fez foi argumentar. Ele disse, Senhor, você pegou o homem errado? Deus disse, eu acho que não. E Moisés disse, bem, eu não falo muito bem. E o Senhor disse, bem, então eu envio Arão e deixe a fala com ele. E ele disse, mas Senhor, quem eu direi que me enviou? E Deus ficou um pouco impaciente e disse, diga que eu te enviei. O eu sou te enviou e te disse para fazer isso. E Moisés ainda tinha várias objeções, não acabou aí? E ele foi e Deus confirmou a sua palavra com ele. Então, vemos pessoas se levantando e desafiando o Senhor de uma posição honesta e ignorante, e nem sempre dizendo as coisas certas, e eu não vejo o Senhor tendo problemas com isso. Mas quando as pessoas falam sobre Deus para outros, com um tom de incredulidade, ou um tom de questionamento, de dúvida, de crítica, de reclamação, é aí que o Senhor mostra muito pouca paciência. Então, concluindo, deixa eu te encorajar a mudar a forma como você fala lá fora. Modifique isso, comece a andar nos seus direitos e privilégios de propriedade, a falar como quem sabe o que é seu, como quem sabe o que tem. É seu e glória a Deus, é assim que é. Se você tiver perguntas e não há problemas em se aconselhar com pessoas que sabem mais sobre o Senhor do que você, mas na sua caminhada, na sua jornada, se tiver questões, leve-as ao Senhor. Se as coisas parecem não estar funcionando, fale com Ele sobre isso. Não fale com outras pessoas sobre isso. Eu ouso dizer que a maioria das pessoas que falam de coisas que não estão funcionando, elas não falam com o Senhor sobre isso. Falam com todo mundo menos com o Senhor. O Senhor será paciente com você se você for honesto com Ele. Ele não tem nenhum problema com isso. Ele é tardio em irar-se, cheio de compaixão e de misericórdias. Ele quer consertar as coisas em sua vida. Jesus mostrou isso em Lucas 13 quando disse, não é assim que as coisas devem estar? E Ele a ajudou a deixar as coisas como deveriam estar. E Ele vai ajudar você a deixar as coisas como elas deveriam estar.
Mas certifique-se de que as suas questões, suas reclamações, são entregues a Ele pessoalmente. É Ele que pode te ajudar. Ele é o único que pode responder questões e que pode consertar o que está errado, o que você está reclamando. Quando você leva suas reclamações a outras pessoas, você tira ele da questão. E você não quer isso. Você não quer isso. Eu não estou tentando ser engraçado aqui. Vimos na palavra de Deus, Deus disse, ok, já falaram bastante, então tudo bem, é seu, faça bom uso. E tiveram que viver com o que falaram, e não tinha mais como voltar. Então eu te exorto hoje, entenda o que é a propriedade e a diferença para a posse. Entenda que essas coisas são suas, quer você veja ou não. Mas pela fé você pode vê-las. Pela fé pode possuí-las. E se você anda e fala em fé aquilo que você confessa, você vai possuir. Certifique-se de que está falando a mesma coisa na privacidade do seu quarto e aqui, em pé no meio da igreja. E se não estiver funcionando, fale com ele sobre isso. Eu te asseguro, ele sabe muito mais do que qualquer outra pessoa. Ele pode te ajudar muito melhor que qualquer outra pessoa. E se você precisar de intervenção humana, ele te guiará à pessoa certa, que tem a resposta para você. Mas é aí que começa, falando com ele. Senhor, eu preciso de ajuda. Não está funcionando, não está como deveria estar. Eu sei o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, mas eu estou lutando. E obviamente, você não pode errar, o erro deve estar em mim, mas me mostre o que está errado, eu estou determinado a não ceder, determinado a não desistir. Mas eu vou precisar de ajuda porque eles estão batendo na porta, estão ligando no telefone, eu estou com problemas aqui. E se você falar assim com ele, ele será bem rápido em te apontar a direção correta ou a conexão certa, ou o que quer que precise ser feito. Então diga de novo, o que eu confesso, eu possuo. Glória a Deus. Você aprendeu algo hoje? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por sua palavra hoje. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Vamos dizer em voz alta, à medida que eu dizimo e trago ofertas, eu estou crendo no Senhor para empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, promoções e comissões, ajustes favoráveis, terrenos e heranças, lucros e rendas, favores e restituições, descontos e dividendos, cheques chegando pelo correio, presentes e surpresas, encontrando dinheiro, contas diminuindo, contas pagas, bênçãos e aumento. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais que suficiente para dar no reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, te agradecemos por todas essas coisas. Te agradecemos por todas essas coisas, Senhor. São nossas, são minhas, eu as tenho agora. São minhas, eu as tenho agora. Repita, eu tenho a minha cura. Eu tenho a minha vitória. Eu tenho prosperidade. Eu tenho paz de espírito. Eu tenho paz em casa. Eu tenho todas as bênçãos da nova aliança. Isso funciona para mim. É meu. Satanás não tem lugar em mim. Eu não pertenço a ele. Eu pertenço a Jesus. E ele pertence a mim. Estamos em aliança um com o outro. E eu sou a semente de Abraão. E todas as bênçãos de Abraão são minhas. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador.